Vocês aí de casa também podem fazer isso aí. Beleza, tá? Beleza? Então tá bom. Bom, pessoal, hoje vamos bater um papo com o Dr. Paulo, nutrólogo, especializado em medicina preventiva. E a gente vai conversar um pouquinho para entender, numa área da saúde tão importante como é a medicina, de que forma que a gestão de simples processos diários podem interferir de forma positiva o desenvolvimento de uma carreira, o desenvolvimento de uma trajetória. Então, Paulo, desde já queria te agradecer, disponibilizar seu tempo, tua agenda que é concorrida, a gente sabe. E, Paulo, de que forma que desenvolveu, de que forma que você foi percebendo, como um médico, como um profissional liberal, que ferramentas gestoras estavam fazendo falta para você no teu dia a dia? Aonde que você começou a perceber que ou você minimamente precisaria se organizar em alguns processos ou o caos, o descontrole estaria estabelecido? Mais uma vez, obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, Anderson. O que a gente percebe é que assim, quando a gente começa o nosso próprio negócio, começa a ter vários momentos em que o dinheiro começa a sair e a gente não percebe, né? E eu, no meu caso, por exemplo, que eu montei uma clínica assim do nada, né? Tipo, aluguei o espaço, contratei a secretária e comecei a marcar cliente. Vai chegando no final do mês, você percebe assim que você ganhou tanto na teoria, mas no final não tá batendo, né? E aí, o que eu comecei a perceber, né? Que meu pai também era empresário da área de comunicação visual, né? E o meu pai, eu lembro assim, que ele, de forma muito simples, ele sempre tinha alguns papeizinhos assim que ele anotava tudo, né? Tudo. E eu comecei a lembrar, né, que essa captura do lado subconsciente, Claro. né, meu pai fazia isso, né? Aí eu comecei também a anotar tudo, colocar em planilha de Excel, porque eu comecei a ver se eu não fizesse isso aí, ia chegar no final do mês, o dinheiro não ia dar para contar com o dinheiro, né? E aí assim, a gente perde muito aquele princípio do tipo, qual o percentual que eu vou poder reinvestir na minha clínica? Que legal. Né? Qual o percentual que eu vou poder dedicar para compra de máquina? Né? Porque a gente percebe que assim, né, tudo, se a gente não colocar um percentual, uma estimativa nas coisas, a gente perde o parâmetro, né? Legal. E você acha, então, que é importante, Paulo, dentro desse processo, você trouxe um dado interessante, por exemplo, o quanto vai sobrar no final do mês para que eu possa reinvestir. Sim. Então, quer dizer, até onde, para um profissional liberal, é interessante ter o salário como empresa, Certo. e, né, o faturamento como empresa e o salário como um funcionário dessa empresa, mesmo sendo dono da empresa, né? Você tem a sua clínica, Certo. você atende as pessoas, você tem uma agenda, você tem um faturamento, né? Acredito que hoje você possua uma organização onde você tem um salário, você tem aquela faixa salarial do que você tem para realizar seus sonhos, suas vontades, mas que também, a hora que você precise fazer um investimento, você tem um capital organizado para isso, né? Isso aí, assim, isso aí é a educação financeira de cada um, né? A gente tem que ver, como a gente tem que ver como pretensão como empresário e a pretensão como digamos, pessoa. Né? Perfeito. Porque como pessoa, se a pessoa é casada, se não é, se a pessoa tem filho, se não tem filho, tudo isso aí muda. Mas o quanto entra na clínica ou o quanto deixa de entrar, na teoria, eu vejo como sendo, a coisa tem que ser isolada. Claro que em momentos normais, que em momentos de crise, tudo muda. Né? Claro, né? lógico. Agora a gente passou por uma crise meio grande, assim, claro que algumas áreas, né, sofreram mais, mas a gente percebe que se a pessoa não tiver tudo organizadinho, a pessoa começa a não saber, né, a não entender, digamos que o que está sobrando de dinheiro, se vai precisar demitir funcionário, se não vai precisar demitir funcionário. Porque acaba que assim, a gente como médico, a forma de funcionamento de uma clínica de medicina não é como se fosse uma fábrica, né? Claro. É diferente, porque acaba que eu costumo dizer que dentro de uma clínica, nós médicos, né, por exemplo, eu sou teoricamente o funcionário mais caro da minha empresa. Claro. Né, na teoria. Claro. E acaba que muitas vezes a pessoa que me auxilia é uma pessoa que muitas vezes não tem o mesmo grau de compreensão em cima da clínica que eu Perfeito. tenho. E não conhece tão bem o negócio quanto você, acaba, claro. Às vezes a secretária ela tem digamos assim, uma incumbência muito grande, assim, ela pode me ajudar demais. E dependendo da situação, não pode não ajudar Claro, tanto. perfeito. E porque a atuação do médico,
ela, guardada as devidas proporções, ela tem uma relação muito parecida, por exemplo, com um personal trainer. Muito. Né? Quer dizer, é um prestador de serviço. ele é um prestador de serviço, Com certeza. ele é um showman, porque o nome dele se torna uma marca. Com certeza. As pessoas acabam procurando marcas fortes para vincular, até para estabelecer um grau de confiança, porque está entregando a saúde dela na tua mão, né? Sim, com certeza. E esse processo da organização vai de encontro a essa educação financeira, a gestão das planilhas no papelzinho, não importa. Mas até mesmo para os teus momentos de lazer. Com certeza. Férias. Porque é o que a gente fala. O que acontece hoje, Paulo, se você resolver tirar uma semana de férias? A empresa para de produzir, na teoria. E você... Na teoria, né? Claro, na exato. Teoria. Claro. Que a gente se organizou para poder deixar a coisa, né? Botando investimento e tudo, mas assim, na teoria não vai ter ninguém trabalhando. Né? Claro. Vai ter pessoas, vai ter assim, a secretária captando o cliente, marcando novos pacientes, que já é alguma coisa, né? Claro, claro. Já é uma coisa Sim. importante isso aí. E provavelmente, através desse controle, através desse planilhamento, você consegue tirar 7, 15, 20, não importa o período de férias que você precise, sem que isso impacte na tua vida pessoal. Com certeza. Quer dizer, esse controle de agenda, a gestão da agenda é de fundamental importância, né, Paulo? De fundamental importância. Se a gente começar a perceber o quanto que a gente estima gastar em umas férias, por exemplo, assim, olha que a gente já consegue dar uma imaginada no que dá para poder, qual época do ano que dá para poder fazer isso aí. Porque o segredo de tudo é planejamento, né? Se a gente pegar, né, por exemplo, mas minha rentabilidade é de tanto por mês, né? Mas tô querendo ir para Nova York agora dessa vez. Vou gastar aí X reais. Não dá para eu poder tirar tudo de uma vez só o que eu vou gastar ali. Preciso organizar isso. Porque, perfeito. Assim, é melhor que não seja feito, né, de uma vez só, né? Porque senão assim, a planilha de gasto ela começa a ter alguma... A ter furos ali e você não sabe onde está está o ralo, né? Exatamente. Justamente, o furo fica... Uma das ferramentas que a gente oferta no Método GAS é o famoso PDCA. Planejar, dirigir, controlar e avaliar. Então, você acabou trazendo uma estrutura muito interessante. Quer dizer, não é o ideal tirar o dinheiro logo de cara. Com certeza. Acredito que provavelmente você tenha descoberto isso às duras penas. Muitas penas. Porque, né? Muitas penas. Porque planejou uma viagem, chegou o momento, não se organizou, sacou e a hora que volta, fala, meu Deus, e agora? Agora eu tô correndo atrás, tem um rombo aqui, eu preciso me estruturar, quer dizer. Conta, exato. Muitas vezes assim, tem algum fornecedor que você deixa de pagar e muitas vezes no seu âmago você tenta fazer aquela reflexão. Poxa, se eu não tivesse comprado aquela coisa, se eu não tivesse feito aquilo, eu não estava passando essa vergonha do fornecedor. Ter criado um processo, né? Então, quer dizer, planejou, dirigiu, controlou, avaliou, rever esses pontos importantes e cria essa condição. Tudo tem que ser reavaliado. Tem que ser revalidado sempre. Então, isso são ferramentas gestoras. Legal. E Paulo, me fala um pouquinho como é que você controla a tua agenda. No seguinte sentido, acredito que você tenha ao longo do dia alguns horários onde você tenha uma maior procura. Certo. Períodos do dia, horários, por exemplo, pela manhã, horários pelo final do dia, às vezes antes do expediente comercial das pessoas ou ao longo do dia. Como é que funciona a tua agenda? Ou você consegue hoje já, pela tua autoridade e notoriedade, disponibilizar X horas por dia na agenda e ter esses horários cheios. Como é que isso funciona para você no teu dia a dia? Sim, como na minha área de atuação, a área de atuação de acompanhamento de pacientes que eu tenho a clientela meio que fixa, sempre a gente tenta buscar dessa forma. Então, tem dois tipos de situação que eu tenho que ver. O paciente que já está marcado, que muitas vezes já é uma marcação com antecedência, legal, com 3 meses de antecedência. Olha aí, ó, notoriedade e autoridade, criando agenda com 3 meses, hein? 3 meses de antecedência. Legal. E tem a questão assim também das intercorrências. Muitas vezes acontece com o paciente, porque nesse tipo de área você acaba virando um médico da família, por exemplo. Claro, imagina. Então, qualquer coisinha, quando acontece alguma coisa, o paciente liga para a secretária ou manda um e-mail, alguma coisa, eu vou falar assim, ó, vem aqui tal horário. Hoje eu posso dedicar um tempo na minha agenda para poder fazer isso, né? Claro que assim, né? Depende muito da situação, se for meia-noite e tal, né? Mas isso aí não, mas sempre é dali das 9 da manhã até mais ou menos às 18, 19 horas. Perfeito. No final do dia. Esse é o horário de funcionamento. Legal. E como eu sempre prezo por a questão da organização, muitas vezes eu gosto muito de rotina. Então,
Eu gosto de ir pra academia também, por volta de meio-dia, por exemplo. Perfeito, então, claro, claro. Né? Então, assim, Mas uma agenda organizada te permite ter um estilo de vida. Me permite fazer isso. Claro. Agora, com relação à procura, é interessante, porque depois de um certo tempo, o que a gente percebe? Que o hall de pacientes, tem aqueles pacientes que vão querer ir de manhã, tem aqueles pacientes que vão querer ir no início da tarde e aqueles pacientes que vão querer ir no final do dia. Né? E aqueles pacientes que vão implorar para poder ir à noite, por mais que você não atenda à noite, entendeu? Claro. Então, assim, claro que assim, isso aí vai de cada um. É claro que eu costumo dizer que o médico tem hora que ele tem que se ceder um pouco. Claro. Ele tem que perder um pouco assim de qualidade de vida para ele poder trabalhar com o médico. Claro, porque vai impactar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que essa não é nem uma realidade apenas do médico. Eu acho que dos profissionais da área da saúde, né? O nutricionista. Né? Eu fico imaginando assim, o personal trainer fica da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Exato. Né? Ajudando a pegar peso. É isso. Ajudando então, claro, é tenso o negócio. Claro. Por isso que é importante encontrar esse equilíbrio na agenda para que você tenha essas compensações. Com certeza. Né? Quer dizer, é o teu momento de lazer de ir para academia, é um desafogo, de repente, do final de semana, para que o teu telefone vai tocar ali numa emergência ou numa outra coisa, mas que você tenha um tempo, né, para a tua vida social, para poder sair, enfim, ter a tua vida... Mas isso aí a gente percebe que é muito do perfil da pessoa também. Por exemplo, minha irmã é neonatologista. Ela não gosta disso. Ela gosta do que? Vai pro plantão, entrei no plantão, saí do plantão, acabou. Né? Então, assim, é muito do perfil do médico, né? Eu é que eu gosto muito dessa questão, desse feeling, desse contato, assim. Legal. De ficar... Eu sou aquela pessoa assim que tá no meio da rua, por exemplo, alguém me pergunta alguma coisa, eu não fico aquela coisa, vou encerrar essa conversa aqui porque... Não fica melindrado em dar resposta, parece né? Que tá doendo, entendeu? Claro. Não, mas isso é de perfil de pessoa. Claro. Quem tá certo, quem tá errado, claro, é questão de pessoa. Não, né? Claro. Mas como eu gosto de fazer isso, eu gosto sempre de deixar a minha agenda com um certo grau de flexibilidade para eu poder atender meus pacientes na hora que for conveniente, né? Na hora para poder manter o contato com o paciente. Claro. Não tem aquela coisa tipo assim, doutor Paulo agora não posso continuar acompanhando com ele mais porque um horário... difícil conseguir um horário. Isso aí não é difícil. É só se realmente assim, é muito complicado acontecer isso comigo. Claro. Legal, muito bom. E Paulo, como é que é a tua relação hoje por redes sociais? Né? Em termos de... Você tem as suas redes sociais, as pessoas conseguem se conectar com você por as redes sociais, existe algum tipo de comunicação, até onde é possível ser feita uma divulgação de um trabalho ou não, ou você usa, por exemplo, hoje as redes sociais como um canal de interação com seus clientes, pacientes? Sim, teve um grande intervalo de tempo assim que o crescimento da minha clientela ela veio exclusivamente por causa do Instagram. Né? Pessoas que marcavam no consultório, olhavam assim, não, doutor Paulo, porque eu olhei na internet, vi seu Instagram, achei que era o perfil mais ou menos do que eu queria. Olha que legal. E marquei a consulta. Olha aí, pessoal, criando posicionamento através de redes sociais, né? E aí o que eu percebo assim, como eu atuo com o Instagram, né? Eu gosto de atuar da seguinte forma, mostrar a minha rotina, né? É o meu dia a dia, porque eu prezo pelo seguinte, eu não prego nada que eu não vivo. Ótimo. Tudo que eu coloco no consultório, tudo que eu falo para o meu paciente fazer, eu estou vivendo. Legal. Seja das reposições de vitaminas, seja de tudo. Até por estilo de vida. Eu estava até aqui. Eu estava vindo para cá, aí eu tirei uma foto, né, por exemplo, e aí eu coloquei, só fiz uma setinha, né, coloquei pills, né, porque tem muitas reclamações de reposição de vitamina que os pessoais falam, mas são muitas cápsulas ao dia e tudo, mas ali eu mostro que do mesmo jeito que eu prescrevo todas as vitaminas de complexo P, complexo de vitamina D, vitamina A para os meus pacientes, eu também uso, entendeu? Então, assim, eu coloco do dia a dia, explico para a pessoa, digamos que coisas corriqueiras. Tem hora que, muitas vezes, vem uma dúvida, né? Eu sempre tenho aquela questão seguinte, nenhum assunto vem à minha mente de uma forma que eu tenho que deixar ao léu. Nada acontece por acaso. Claro. Então, por exemplo, me veio a cabeça assim, mas muita gente está me perguntando hoje de anticoncepcional. Hormonal oral. Eu vou lá e falo nos stories do Instagram sobre anticoncepcional. Legal. Ou sobre vitamina D. Aí eu vou entregando essas informações e acaba que muitas vezes os pacientes ou os clientes que estão na mídia ali como pessoas captando informações, eles percebem, mas peraí, eu quero escutar dele isso aqui pessoalmente.
Aí acaba que vai lá, marca a consulta Claro, e vai vamos muito ver, assim. vamos ver o que uma autoridade tem a dizer sobre um determinado assunto, Isso né? aí. Muito legal. Deixa para nós então o seu canal do Instagram aí, Paulo, É pro o- Facebook, para que o pessoal possa Perfeito. seguir, curtir. O meu canal no Instagram é Dr. Paulo Guimarães JR e no Facebook também, é Dr. Paulo Guimarães JR. Legal. Né? E ali a gente está sempre postando sobre coisas do dia a dia, de hábito de vida saudável. Acaba que como é hábito de vida saudável, a gente fala sobre questão de hormônios, né? De regulação hormonal, modulação hormonal, regulação de vitaminas. São vários itens, sempre prezando pela saúde, Muito sempre legal. prezando pela qualidade de vida. Perfeito. Aí, pessoal, então, deixando aí o Dr. Paulo como uma referência, uma autoridade na área da saúde e que a gente possa aí ter sucesso e explicando mais uma vez como ferramentas gestoras simples podem impactar, podem elevar, podem alavancar a carreira do profissional da saúde, tá bom? Dr. Paulo, obrigado pelo seu tempo. Valeu. Pessoal, até a próxima, valeu. Método Gás, vamos dar um gás nessas carreiras aí, hein? Beleza, valeu, show de bola.